Meus amigos, existem algumas decisões que são fáceis de acertar. Outras decisões já são mais difíceis de perceber-se alguma consequência. Quando a economia crescia, no mesmo tempo em que o discurso político da inclusão alcançava a hegemonia, muita pouca gente do povo era ouvida sobre os problemas que poderiam aparecer com a política de inclusão. O Brasil tinha pressa e naquele tempo parecia existir um governo preocupado com o social como nunca antes na história do Brasil. Com uma base popular ampla, o governo partiu para atender às demandas justas daqueles movimentos sociais. Mas como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. O governo se fixou nos detalhes de que tinha o dever histórico de implantar programas que ajudassem aqueles que não conseguiam progredir pelas regras vigentes. Criou-se então a política de cotas raciais para os candidatos às universidades com o objetivo de reparar uma injustiça. Política que depois foi expandida para outros setores e para outros grupos. Já naquela época, uma época de otimismo, uma questão moral não conseguia ser resolvida. Como se definiria o candidato que teria direito ao benefício da política de ação afirmativa? Não houve uma resposta satisfatória. Optou-se então pelo reconhecimento da autodeclaração racial do próprio candidato. Não precisaria de muita inteligência para desconfiar que a política da autodeclaração estaria sujeita a fraudes dos disputados concursos. A consequência negativa dessa política seria muito fácil de imaginar. Com toda a boa intenção, a burocracia estatal baixou normas para que o candidato autodeclarado negro somente seria admitido após ser submetido à avaliação de uma comissão para comprovar se ele era realmente negro. A burocracia, cheia de boas intenções, instituiu um tribunal racial, tal como fazia o nazismo e a política do apartheid na África do Sul, para reprimir então as fraudes da autodeclaração. Implantamos então um julgamento racial para controlar uma política pública cheia de boas intenções, e isso não é motivo de orgulho. Essa é a consequência de termos vivido sob um governo demagogo com os movimentos sociais. Desde o início do século passado, já se sabe que a miscigenação do povo brasileiro é algo grande. Desde muito tempo já se sabe que o país nunca implantou uma política oficial de segregação racial. A dificuldade que a maioria dos negros tem é a mesma dos brancos, a mesma dos indígenas, dos amarelos, quando tem pouco poder aquisitivo. Na verdade, uma política de ação afirmativa que seria mesmo justa é aquela que elegesse os que vivem com pouco dinheiro. Independentemente da cor da pele, as pessoas pobres são as que mais têm dificuldades de modificar o destino. O governo poderia privilegiar com políticas de ações afirmativas a população que vive com baixa renda. Seria uma política de fácil implantação, porque o governo já tem em mãos o cadastro das pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo. O governo precisa decidir se quer manter o Brasil como uma sociedade aberta, uma sociedade em que todos têm direito de buscar um lugar ao sol.